Olá e bem-vindos ao Plano Talks, o podcast de temas atuais de gestão da Plano Consultoria. Neste nosso primeiro episódio, o tema é Sense Making. E para falarmos desse assunto, eu e Tarcísio, que está aqui me acompanhando hoje, temos o privilégio de receber Giovana Soares, que é uma especialista no assunto Sense Making. Tá? Ela é considerada na Plano, né, Tarcísio? Um dos principais sense makers que nós temos. E ela tem anos de experiência nessa área, nesse assunto que nós estamos falando, tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas. Giovana, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, por você ter disponibilizado esse tempo para fazer esse bate-papo que a gente quer fazer com você hoje. Tá? Mas esquecemos alguma coisa a seu respeito que você gostaria de ressaltar? Cara, eu fiquei lisonjeada aqui de ser chamada por vocês, uns fera aí. Eu gostei que isso? de tudo que você falou. Eu fiquei emocionada até aqui, quase que é uma lágrima. Cara, que isso, o prazer é meu. Tamo aí pra gente conversar um pouco sobre o que é esse universo aí de sense making. Legal. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer sempre, né, é o que é esse tal de sense making? Isso é uma coisa importante. Se é que nós devemos chamar até por esse nome, né? Às vezes tem outro termo aí que você gostaria de trazer, mas fica à vontade para nos explicar, conforme a sua perspectiva, o que significa esse sense making. Maravilha. Cara, o sense making, eu acho que pelo próprio nome, né? A gente traz muito estrangeirismo pra cá, assim, também, mas é o próprio fazer sentido. O que é fazer sentido, né? Você tá dentro de um ecossistema, de uma organização, existem tantos fatores, né? Que cada um tem uma visão desse todo. E o que a gente vê, né, nesse sense making, no fazer sentido? A gente escuta todas essas visões para a gente ter uma co-construção de uma visão, e ela sempre essa visão compartilhada, uma visão que ela é revisada por pares, é uma visão que a gente não traz viés, ou seja, a gente escuta desde, né, assim, de todos os níveis hierárquicos dentro da organização, para que a gente consiga visualizar o que de fato está acontecendo. Eu acho que o mais legal do sense making também é que a gente não atribui um valor. A gente não traz viés, a gente não atribui valor. A gente desenha uma fotografia daquele ecossistema, a gente valida para ver se está fazendo sentido de fato, né, com as pessoas, para que a gente tenha essa devolutiva, cara, faz sentido pra gente essa realidade, e a gente consiga atuar em cima aí dessa fotografia. Que, de novo, essa fotografia ela não traz uma visão do que é ruim ou do que é bom, né? A gente traz um grande ciclo das coisas que acontecem dentro desse ecossistema. Você me permite uma pergunta? Você me tocou numa coisa que você falou e você me fez lembrar aquela professora com quem nós já conversamos várias vezes, a professora Maria Esteves. Se não me engano, esse é o nome dela. Desculpa se eu tiver errado o nome dela, né? Mas, e que ela fala que a realidade, ela falava pra gente, né? Que a realidade, ela é construída, né? Então, assim, se um indivíduo vê uma coisa, percebe uma coisa, e só ele percebe aquela coisa, talvez aquilo não seja uma realidade. Mas quando um conjunto maior de pessoas enxerga uma realidade, aquilo se torna a realidade que está presente. E aí, quando você foi falando, me lembrou muito quando ela falava isso, né? Porque, na verdade, o que você disse é: eu paro para ouvir, eu paro para escutar, escutativa, né? Exato. Explorar as diversas perspectivas para daí construir uma visão que seja única, convergente, talvez seja isso. Foi isso que você quis dizer, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque a realidade, ela vai depender do ponto de vista de cada observador, né? E uma vez que você apresenta essa realidade dentro de um grupo e o grupo se vê dentro dele, ele acolhe aquela realidade, a gente começa a falar sobre o sentido compartilhado. E falando sobre mudança organizacional, sobre a gente fazer o trabalho que a gente faz hoje, isso é essencial, né? A gente entende que existem particularidades, sempre vai haver, e a ideia é que a gente não tire isso, né? Mas que a gente consiga ter um significado, um significado em comum, né? E é exatamente o que você falou. Uma vez ele é acolhido, a gente consegue ter essa visão. E se você fosse recordar algum case que você viveu, né? Há pouco a gente estava conversando e você comentou até da experiência da nutricionista, né? Ou seja, como é que também tinha um pouco de sense making ali no que ela faz, né? Mas você tem algum case, assim, que você gostaria de recordar com a gente, aqui com os nossos... Cara, tem cases meus pessoais que eu observo, assim, muito do nosso dia a dia eu consigo ver dentro de outros profissionais, sobretudo esse da saúde, né, que a gente estava conversando. Eu vejo esse trabalho muito forte com alguns nutricionistas, né, adoro cuidar da saúde, cuidar da alimentação.
E já foi alguns nutricionistas falaram, cara, você tem que fazer uma dieta líquida para você limpar sua microbiota. Aí tem outros que falam, tomar suco é porcaria, você não pode tomar suco. Até que eu cheguei numa nutricionista que eu gosto muito, que eu acho que ela tem essa visão sistêmica, muito interessante. Que ela foi entendendo o meu dia a dia, entendendo a minha cultura, entendendo o meu contexto, né? E construiu junto comigo algo que fizesse sentido. E eu acho que esse trabalho é um trabalho essencial, né? Que um profissional tem que ter pensando na durabilidade, na efetividade do trabalho. Né? Porque não adianta a gente chegar com soluções prontas. Nossa, vou te trazer uma dieta líquida aqui. Ela não faz sentido nenhum com o seu dia a dia. Seu dia a dia você precisa de alguma atividade que não vai ser cumprida com uma dieta líquida. Ou com qualquer outro, tipo, não posso tomar suco. Né? Isso é a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que mora em Salvador e falar, cara, você não vai comer acarajé a partir de hoje. Não tem como, né? Então, assim, eu acho que esse, assim, pensando nesse case pessoal, né, é muito importante que a gente traga as nossas vivências para que a gente consiga também acolher, ter mais empatia no nosso trabalho como consultor dentro das organizações. E aí, trazendo os nossos cases, né? Hoje a gente atua em clientes privados, clientes públicos, e a gente vê até questões muito parecidas, mas parecidas, assim, não em relação ao que a gente enxerga nos nossos mapas sistêmicos, né? Que é uma das ferramentas que a gente utiliza para demonstrar o que a gente visualizou. Mas a gente entende que existem algumas coisas comuns que acontecem. Né? A gente vê, por exemplo, dentro das lideranças, que a gente precisa ter esse espaço de confiança, esse espaço aberto para vulnerabilidade, esse espaço de não erro, para que a gente consiga chegar nessa visão compartilhada. Né? Que a gente consiga demonstrar o que, de fato, a gente tem ciclos que estão ativando algumas potências ou que estão reduzindo algumas potências. Então, assim, dos nossos cases, né, a gente atendeu empresas privadas do ramo de publicidade, a gente atendeu também agências regulatórias, atendemos prefeituras. A gente conseguiu ver um pouquinho de cada uma dessas realidades, trazendo essa ferramenta maravilhosa que é o SenseMaking. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que você me tocou com duas palavras aí que me chamaram muito a atenção, que eu até anotei aqui. A primeira é a palavra contexto. Porque pelo que você está explicando a respeito do SenseMaking, é assim. Eu não tenho nada pronto, eu não tenho solução de prateleira que eu puxe aqui e já bote para responder aos desafios de uma organização. Na verdade, eu preciso fazer uma anamnese, né, aprofundada e identificar o contexto, as circunstâncias, e o SenseMaking daria isso. Isso foi a primeira coisa que eu vi que eu achei interessante e gostaria de ouvir um pouquinho mais de você. E a segunda palavra que também me chamou a atenção e está muito conectada aí, me parece, é a vulnerabilidade. Né? Você citou a vulnerabilidade. E engraçado, porque é muito difícil para uma empresa de consultoria essa coisa do... Imagina, um consultor chegar e falar assim, eu não sei como responder a esse desafio, mas eu consigo, junto com vocês, e olhando para o contexto e construindo. Né? Vamos juntos construir isso aí. Isso me tocou. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais a respeito dessas duas coisas, porque foi muito interessante. Eu acho que você tocou também num ponto que eu acho o mais incrível que a Plano tem hoje, que é essa confiança que ela já tem das entregas que a Plano tem hoje. Então, é muito difícil hoje para uma organização aceitar algo que não é pronto e que você ali não sabe o resultado final. Né? É muito difícil. A gente vive hoje nesse contexto que é extremamente volátil, ambíguo, incerto, né? E complexo. E muitas das organizações já pedem uma consultoria quando elas estão precisando muito, né? Quando elas já estão ali com algo muito crítico. E chega uma empresa, uma consultoria que fala, cara, eu vou te ajudar, mas você precisa estar aberto ao erro, você precisa estar vulnerável, a gente vai te trazer uma solução que a gente vai construir junto, a gente ainda não sabe o que vai ser, mas a gente vai estar junto contigo. Então, assim, esse é um dos fatores principais. Eu acho que esse trabalho é muito parecido com de um terapeuta, né? Eu tenho todo carinho pela profissão de terapeutas, acho que a gente não é a mesma coisa, mas eu entendo que a gente tem um modus operandi que é muito parecido com o de um terapeuta, né? Porque a gente vem nessa posição de igualdade, em que a gente não chega com as respostas certas, a gente traz essa vulnerabilidade também para conversar com a organização, ou seja, não existe
nada errado. A gente traz um espaço seguro, né? A gente traz toda uma confidencialidade das informações que são tratadas com cada um dos indivíduos. A gente acolhe. Nem sempre, né? A gente não vai com um viés específico do que é esse problema. Então, a gente escuta. Eu já escutei, né? N questões que a gente até nem vislumbrava que poderia ser um problema. Mas quando a gente começa a ouvir várias vezes, né, questões muito específicas que às vezes nem... Quando você escuta isoladamente não fazem sentido, mas quando você começa a ouvir uma grande parte da organização, que a gente chama daquela grande papo de corredor que acontece, mas que às vezes não chega nos dirigentes, né? E que com esse significado compartilhado, você consegue criar significados. As pessoas conseguem se ver naquela situação. E eu acho que esse que é o mágico, né? E tanto para a gente falando tanto isso na operação, né? Que quando a gente tem esse cenário compartilhado, essa fotografia que é validada, a gente também tem esse mesmo cenário quando a gente fala de lideranças. Porque para uma liderança é muito difícil também arcar com essas, né? Pensando em desafios, entender que você também é parte do processo, que você também erra, ou que você também pode ter acertos, né? Porque aqui a gente não está trazendo nem sempre o que é certo, o que é errado. Deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso que você está falando, porque isso aí que você falou é interessante. E isso me traz uma grande curiosidade que eu sempre tenho, que é exatamente essa questão dos desafios. Qual é a dificuldade? Qual é o obstáculo para a gente conseguir fazer isso? Porque quando você foi falando agora, você me trouxe duas palavras, me veio, né, duas palavras que me parecem muito importantes para que isso dê certo. Uma é experimentação. Porque, afinal de contas, se eu não tenho resposta pronta, eu preciso experimentar, né? Acredito eu. E a segunda tem a ver com erro, né? Assim, eu posso experimentar algo e aquela experimentação dá errado, não pode? E aí eu preciso voltar, ajustar e tal. Então, assim, você me trouxe muito essa grande curiosidade. Qual é o desafio? Qual é a dificuldade, os obstáculos, né? Para fazer um sense-making, né? Esse fazer sentido dentro de uma organização. Eu acho que estar aberto ao novo, né? Isso é um ponto muito importante. Principalmente porque no contexto que a gente está hoje, ágil, nas palavras que você trouxe, a gente não tem mais como ter respostas certas, porque o contexto pode mudar daqui a uma semana, né? Então, você estar aberto ao novo, estar aberto a possibilidades, à experimentação, eu acho que esse é um grande desafio, porque muitas vezes a gente quer uma solução, e a gente quer aquela solução pronta, mas a gente precisa entender que existe um processo. Porque de nada adianta a gente ter uma resposta pronta que se daqui a 3 semanas, 4 semanas, ela vai deixar de existir, ela vai ser engolida pelo próprio sistema. Porque ela não vai, de fato, fazer sentido, né? Então, acho que esse é um fator que eu considero que é um desafio. E de você ter, né, essa confiança também na organização que vai prestar esse serviço. Você usou uma palavra que me chamou a atenção, terapeuta, né? Às vezes eu sempre brincava falando assim, a gente leva um divã, né? Vamos abrir o divã para o nosso cliente, né? E não é fácil, porque significa que eu vou abrir e ele tem que confiar. E outro fato é o resultado final, né? Como é que ele vai confiar se ele está construindo, se eu vou junto com ele construir um resultado final e ele tem como meta esse resultado agora? Então, como é que você vê esse desafio, né, de abrir esse divã e gerar esse ambiente de confiança para que ele realmente quebre esse paradigma de que o resultado agora seria o mais importante? Isso é uma boa pergunta, né, Zido? É uma ótima pergunta e eu acho que, assim, pela experiência que a gente vem tendo, esse primeiro passo do sense-making, e aí trazendo um pouco da forma que a gente trabalha internamente na Plano, né, trazendo sempre a confiança nas outras entregas que a gente tem, uma vez que a gente conquista parte da organização para que seja escutado e a gente apresenta esse mapa sistêmico que a gente desenha, quando você vê que aquilo foi escutado e que está sendo representado lá, que não foi só você que viu aquilo e que ele está conectado com várias outras coisas e que, né, não existe uma causa raiz para esse erro, eu acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente consegue sanar. E o segundo ponto, já trazendo um pouco das nossas ferramentas, de como a gente trabalha na Plano, né, trazendo a nossa metodologia do Collaborative Design,
tá bom, a gente tem esse mapa aqui, a gente tem essa fotografia. Essa fotografia, ela não é estática, né? Ela não vai se perdurar. Ela pode ser modificada. Então, o que a gente pode fazer? Onde a gente pode ativar? O que a gente pode potencializar? O que a gente pode tentar mitigar para que a gente consiga chegar onde a gente quer, né? Então, acho que uma vez que a gente consegue fazer esse meio de campo no começo do sense-making, que ele é dolorido e toda mudança é dolorida, né? Colocar o dedo na ferida às vezes é dolorido, você enxergar é dolorido. E uma vez que você, né, apresenta, o Wesley já me passou isso, cara, muitas vezes assim. Uma vez que você apresenta, a gente precisa dar um tempo pro cliente acolher, para ele se enxergar, entender aquilo, estar aberto pro novo, para estar vulnerável também, porque é muita informação, né? E uma vez que ele acolhe isso, ele compra a ideia. E ele sabe que isso é verdade, né? E não é só uma solução pronta. Não é algo que a gente diz, se você está com dor de cabeça, eu vou te dar um remédio, um anestésico. Giovana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma reflexão. Tá. E me diz se na sua perspectiva faz sentido ou não. E até engraçado, eu tô meio que voltando lá pro começo, né? O que é sense-making? E quando você foi descrevendo aí me veio uma definição que parece ser muito mais simples, até simplista em um dado momento, do que é sense-making. Mas eu queria ver a sua opinião. De tudo isso que você falou, denotou para mim que o sense-making é uma forma de gerar convergência de percepção. Ou seja, eu tenho um fenômeno acontecendo. Qualquer que seja fenômeno humano, porque nós estamos falando aqui de organizações, temos humanos nas organizações, né? Então existe um fenômeno humano ali. Só que, aparentemente, cada um vê um pedaço do fenômeno, né? Então cada um, quando vai descrever aquele fenômeno, conta uma história completamente diferente, né? Cada um tá vendo um pedaço. E o que você tá falando é que parece que assim, é como se eu pegasse esses pedaços e começasse a juntar eles e conseguisse dizer, olha, aqui parece ter um elefante. Sabe aquela história do elefante, né? Parece ter um elefante aqui, mas eu também não tenho certeza se é um elefante. Mas agora tá turvo, assim, antes eu não via nada, antes eu via pedacinhos, agora eu vejo muito turvo o que parece ser um elefante. É muito disso? É perfeito isso. Eu trazer até a analogia do mito da caverna, né? É basicamente isso, assim. E uma vez que... Às vezes a gente tá muito preso, né? Dentro dos vieses, das nossas vivências. E observar um todo é interessante, né? Trazer essa ferramenta de uma gestão mais visual ali, né? Quando você traz um mapa, você consegue visualizar para onde você está indo, o que está acontecendo, enfim. Eu acho que é basicamente isso, é juntar as pecinhas do elefante ou juntar o mito da caverna ali, para que as pessoas podem olhar e falar, cara, isso não é um elefante. Pra gente isso é uma girafa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? É o que a organização, é isso de contexto, é o que a organização vivencia. Não adianta a gente chegar e falar que é um elefante. Pelo menos tá todo mundo vendo a girafa agora. Tá vendo a girafa. E é isso que importa. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante antes da gente explorar um pouquinho mais como fazer e tal. Eu fico muito curioso também com relação à capacidade, sabe? Habilidades que a gente tem que ter para fazer esse tal de sense-making. Porque foi o que você acabou de falar. Nós todos estamos cheios de vieses, né? E aí você vai parar para olhar o que está acontecendo e tentar descrever aquilo para os outros, para tentar gerar uma convergência. Então, assim, eu fico curioso de saber quais são essas capacidades, né? Para ser, quais as habilidades que eu tenho que ser para ser um sense-maker? Sense-maker. Cara, é um grande desafio, assim, porque a gente é criado para que a gente tenha respostas prontas o tempo inteiro, né? Então, a gente também se despir das nossas verdades. Eu acho que essa é uma capacidade muito importante para um sense-maker. É você não trazer, né? Se despir também dos seus vieses, porque a gente tende a ter um viés quando a gente escuta. E é por isso que é importante a gente trazer, né, essas micronarrativas. De uma não forma, julgar, né? Não julgar, trazer exatamente como foi descrito o sentimento. A gente validar se é aquilo que a gente entendeu mesmo também, né? Porque muitas vezes a gente interpreta de outras formas. Então, esse check de escuta, ele é muito importante para um sense-maker. Fazer essa revisão por pares, né? Por uma equipe. Tirar, né? Tirar toda a carga do que a gente traz de viés cognitivos.
de vieses cognitivos e ver a visão de outras pessoas, né? Óbvio, dentro de toda a confidencialidade, né? Eu acho que para um sense maker é você não ter resposta pronta, você tentar evitar os vieses. A gente sabe que é praticamente impossível você não ter viés nenhum, né? E fazer essa revisão para que depois ela seja convergida com o próprio ecossistema para ver se faz sentido. E senão a gente vai ajustando, né, aos poucos. Isso você falou também, de melhorias incrementais. Não existe uma resposta certa ali. E essa fotografia nem sempre vai ser a correta. Me parece que o cara tem que ser um curioso, né? Mas Um grande curioso. Mas eu achei que você ia falar que tinha que ser formado em engenharia, ou área de tecnologia, ou ter passado pelo colégio militar. Ou ser sociólogo. A melhor parte de ser um sense maker é que você não precisa ter formação nenhuma. Basta ouvir, né? Basta ouvir. E que não é tão simples, né? Não é fácil. Não é tão simples. É tanto que você falando, eu fiquei imaginando aqui nós três indo visitar um cliente e raramente um de nós já não teria uma solução pronta. Perfeito. Né? E aí, e os três tentando falar assim, vamos ouvir. Deixa ele falar, né? Dá um passo atrás, né? E é isso que a gente falou, às vezes a gente vai procurando um problema específico e a gente não pode ir também, né? Nem ir procurando problema, nem procurando solução. A gente tem que deixar acontecer. Sempre com muita estrutura, com ferramentas, né? A gente utiliza vários tipos de ferramentas nas entrevistas semi-estruturadas, a gente traz estruturas libertadoras, a gente traz espaços de cocriação, a gente traz workshops também, enfim. Tem várias ferramentas que são utilizadas dependendo do contexto, dependendo da pessoa específica que você está entrevistando, que você está levantando as informações. Tem as micronarrativas que são extremamente interessantes, né? Da gente pegar de fato quais foram as citações diretas que foram feitas, porque elas têm muito impacto. Elas têm muito impacto, né? Uma vez que você coloca você descreve, né, um ciclo, né? O que está evidenciando que esse ciclo acontece? Olha aqui, cara, a gente trouxe todas as informações. Isso foi dito pelas pessoas que estão lá vivenciando. Né? E o que a gente faz com isso? A gente não sabe. Mas a gente traz essas informações para que a gente consiga construir, né, uma solução para isso depois. Agora a gente vai revelar o segredo, como é esse fazer, ou seja, como é a prática mesmo, ou a gente vai deixar no mistério? Acho que a gente pode falar um pouquinho. Então conta pra gente aí, ué. Legal. Como que é? Olha, a gente tem, né, algumas ferramentas, como eu conversei, a gente tem contextos específicos, então dependendo da organização, dependendo do espaço que a gente tem para entrar e conversar, a gente usa algumas ferramentas, tá? Como eu comentei, a gente tem o modelo Evolution dentro da Plano, em que ele passa, né, pela etapa do fazer sentido, do sense making, a gente passa pelo design colaborativo e a gente vem efetivamente para uma entrega depois. E o que a gente faz hoje, né? A gente faz essas entrevistas, a gente faz o levantamento de dados, que também não deve ser descartado, né? A gente tem dados que evidenciam muitas das características da organização. A gente pode ter dados de gestão de tarefas que indicam que tem refação, ou dados, até a gente entrevista às vezes até clientes, né? Para os clientes demonstrarem a percepção sobre a empresa. A gente faz entrevistas com grande parte, se não quase toda a organização, né? Trabalhando todas as hierarquias. A gente faz entrevistas, a gente faz workshops, a gente utiliza métodos de investigação apreciativa. Enfim, tem um leque. Etnografia, né? Também, né? A sociologia vem muito forte aí. Então, a gente tem um leque de ferramentas. Acho que Wesley e Tarcísio, vocês podem até me complementar, porque acho que vocês têm também, assim, cada um tem um chapéu muito forte, né? Acho que isso também é uma coisa muito importante, porque a gente trabalha, né, junto. Então, às vezes, tem soluções lá que eu trouxe uma solução da arquitetura, não sei se você vai lembrar, um tempo atrás. Tava fazendo uma identidade visual, vi um mood board. Falei, cara, por que não usar um mood board, né? A gente traz aqui vários desenhos de coisas que fazem sentido, a gente valida, porque às vezes a organização pode ser um pouco mais visual, pode ser um pouco mais abstrata, a gente consegue contar uma história, a gente consegue fazer um desenho, a gente consegue fazer um jogo, a gente consegue utilizar, assim, o céu é o limite, né, para as ferramentas. O importante é gerar a escuta, né? Coletiva, né? Coletiva. Não só a gente escutar, mas fazer com que eles escutem uns aos outros. Né? Exato, isso é perfeito. E convergir, né? Uma vez que se escutem também e convergirem. Porque de nada adianta a gente
não ter uma visão compartilhada, né? Não faz nem sentido a gente falando em fazer sentido ou dar sentido às coisas. Logo após o sense-making, eu acho que o sense-making, né, é uma forma que a gente consegue trazer esse contexto, mas a gente precisa agir. E a gente precisa agir, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de tomadas de decisão. E é uma parte que eu acho muito rica também, depois do sense-making, que eu acho que tá tudo muito dentro do sense-making, né? Que é a gente co-construir uma solução. Então, nada melhor do que o próprio cliente, que tem a sua realidade, dizer o que ele considera que seja bom. Eu também trago analogias assim, né? É a mesma coisa, tem uma pessoa, tem um cozinheiro, um chefe. Chega pra ele, no meio da cozinha dele, e fala assim: cara, a partir de hoje você vai fazer desse jeito. Cara, você não vai mudar. Matar, né? Não vai querer te matar ou não vai fazer. Então, assim, é muito mais fácil você construir junto com as potências que já existem, né? Com os conhecimentos que já existem, porque ele conhece muito mais do negócio específico. A gente só ativa essas potências, a gente traz esse olhar de fora, né? Para que eles consigam se enxergar. E atender esses desafios que vão continuar, né? Porque a ideia da consultoria não é ficar lá o tempo inteiro. A ideia da consultoria é ativar essa potência para que eles consigam se desenvolver, né? Depois que a gente sair. Ou seja, a resposta está com ele e sempre esteve com ele. Sempre esteve. A gente só ajuda eles a encontrarem isso. Óbvio, né? Dentro de alguns leques que a gente tem de conhecimentos, de estratégias, de soluções, a gente traz também, né? Umas soluções que podem atender, mas é sempre uma decisão final do cliente. Agora, dentro do fazer, esse desenho, ele deve ser a hora dos suspiros. É a hora em que a gente fala, vamos ver como vão reagir quando verem todas as caixinhas se conectando. Você já deve ter vivido esses momentos, né? É mágico, é mágico. A gente desenha, assim, vários mapas antes de chegar para o cliente, né? Mas o dia que a gente apresenta, de fato, o mapa é indescritível. Acho que só estando lá para dizer, porque a gente olha as carinhas das pessoas, assim, né? Nossa, mão no queixo, nossa, é exatamente isso. É exatamente isso. Ou alguém que se sente ali um pouco, né, incomodado. E esse incômodo é completamente natural. A gente percebe isso e tá tudo bem. Tudo faz parte do processo, né? Não existe. E a gente tem que também trabalhar tudo isso pensando numa mudança cultural, a gente tem que trazer isso da forma mais leve possível para que não haja julgamentos, para que não haja nenhum tipo de retaliação, né? Nenhum apontamento de dedos. Então, é um trabalho que vem muito junto também de mudança cultural, né? De nada adianta a organização fazer um sense-making se eles não estão prontos para essa mudança, para essa abertura para o novo, para essa vulnerabilidade, para a confiança, né, nos pares. Então, assim, o sense-making ele é muito mais, né, do que um mapa ali, convergindo o que as pessoas enxergam. Ele tem todo esse background e ele tem essa parte pós, que é o fazer efetivamente, né? E é legal isso que você falou, porque me lembra, assim, os diversos mapas que a gente fez, né, juntos, inclusive, em que a gente acaba mostrando que muitas das vezes alguns comportamentos que parecem para cada um de nós, que a pessoa tem um comportamento específico ali que impede alguma transformação, na verdade não é a pessoa, né? É a dinâmica sistêmica, é o ambiente que induz as pessoas a alguns tipos de comportamento. Aí quando você mostra o mapa, as pessoas percebem aquilo e falam assim, caramba, né? Então não tem culpado, né? Tem uma dinâmica que acontece que mantém as coisas como elas estão, né? Traduzindo a estrutura molde comportamento, né? Basicamente isso. Algo mais, Tarcísio? Eu acho que foi um papo interessantíssimo. A gente fez um mergulho aí em alguns pontos que a gente tem vivido. Espero que a gente tenha conseguido passar isso, mas eu acho que foi sensacional. Eu gostaria de agradecer, então, a Giovana por esse bate-papo, esse momento aqui de diálogo, né? É uma conversa bem leve mesmo, né? E agradecer também ao Tarcísio. Faltou o café, hein? Faltou o café. Próxima vez tem que ter. Da próxima vez vai ter um café aqui. Dá pra gente fazer um mapa sistêmico depois aqui. Tem várias coisas que eu quero fazer um sense-making aqui. Eu tô com a cabeça populando de ideias. Mas muito obrigado a todos por quem está nos assistindo. Esse foi o nosso episódio de Sense Making da Plano Talks. E aguardamos todos, né, os nossos ouvintes aí no próximo episódio. Isso aí. Tchau pra todos. Obrigada, pessoal.